tarde, boa noite. Não sei o horário que você está vendo essa videoaula, já está com medo, porque não tem 40 minutos, 50 minutos. É bem pequenininho, vai ser tranquilo. Algumas coisas, a gente vai ver muita coisa em sala, na verdade, né? Porque é física agora, iniciamos nosso módulo de física. Mas vamos devagarinho que vai fazer tudo sentido, beleza? Cinemática, a palavra cinemática vem de origem, né, associada a cinema, a movimento, né? Cinema é a imagem em movimento. Então a gente vai entender o que é movimento, e para entender o que é movimento precisa entender primordialmente que todo movimento ele está associado à análise ou não de um referencial. Precisa entender também qual é o antônimo de movimento, que é o repouso, tá? E entender que movimento, repouso, essas palavras estão associadas basicamente à palavra velocidade. A física da cinemática é uma física muito conceitual, então é bom que se você estiver fazendo um resumo, que você vá colocando cada definição, tá bom? O que é movimento, o que é repouso, o que é velocidade, o que é aceleração. Se você entender esses 4 conceitos, acabou o estudo de física de cinemática. E detalhe, cinemática cai pouco na prova do Enem. Tá? Não cai muito, mas cai muito dinâmica. E dinâmica, que é a parte do estudo das leis de Newton, está associada a você entender o conceito de aceleração. Então, preste atenção de antemão para entender a diferença entre velocidade e aceleração. Beleza? Conversar? Não, poxa. Ah, não, foi. Achei que tinha perdido. Mas vamos lá. No de aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que é repouso e movimento, né? E essas diferenças. Entender os movimentos, a velocidade e o conceito de aceleração. Entender que movimentos eles podem ser retilíneos ou podem ser curvilíneos. Beleza? Vamos devagarinho. Primordialmente, repouso / movimento. Esses conceitos eles estão associados a, primeiramente, eu tenho um referencial. Tá? Então, eu coloquei o exemplo aí de um cara que está dentro de um vagão no metrô, tá? Realidade aí de quem vai para Recife. Alô World Skills, para quem quiser referência. E aí a gente vai ter o cara que está dentro do trem. Siga aqui tem um cara dentro do trem. E o cara dentro do trem, o trem está em movimento. Ele está na posição 1, posição 2 e posição 3 em relação a um movimento que está sendo relacionado. E a gente tem noção, por exemplo, que o cara que está dentro do metrô, vamos fingir que é Leonel, né? Só para dar um exemplo, citando alguém que sofre muito com isso, mas tendo na brincadeira, a gente tem uma pessoa dentro de um vagão que está em movimento. E essa pessoa, normalmente, ela não sente que ela está em movimento. Né? Quando a gente está dentro de um ônibus, a gente está dentro do metrô e a gente olha para a estrutura do metrô, ele não parece estar se movendo. E aí já vamos entender o conceito de movendo. Movendo é alterando o espaço dele para com o meu espaço. Eu e o metrô, eu e o ônibus estamos nos movendo juntos. Então, embora estejamos variando de espaço em relação, por exemplo, ao chão ou ao ponto que eu estava, em relação a mim e o meu metrô, estamos nos movendo juntos. A nossa diferença espacial, sendo diferença para a física, a lógica de delta, tá? Então, nossa delta S não varia. O espaço inicial e o espaço final, mesmo que varie localmente, ele é o mesmo. A distância é a mesma. Então, o conceito de movimento é a variação espacial, tá? Avaliando um referencial em relação a outro referencial. Essa é a noção que eu preciso ter. E quando o corpo está em repouso é quando o corpo não está variando o seu espaço. Então, neste caso aqui do nosso exemplo, do nosso amigo fictício Leonel, Leonel está em repouso em relação ao metrô, ao vagão, mas está em movimento o vagão em relação ao espaço. Está ele também em movimento em relação ao espaço, pois está variando de espaço. Então, movimento é um conceito que está associado a outra grandeza escalar muito importante, que é a velocidade. A gente diz que quando uma pessoa tem velocidade é porque ela está variando o espaço dela em determinado tempo sendo observado, tá? Então, velocidade escalar média, velocidade média, a alteração de velocidade de maneira geral, tentando fazer uma média ali, é a variação de espaço em um tempo. E isso aqui é uma coisa bem conceitual e bem óbvia, porque quando a gente refere que um carro está andando a tantos quilômetros por hora, olha aqui nossa grandeza, quilômetro por hora, eu estou falando que ela varia tantos quilômetros em uma hora. Se falar, o carro está a 60 km por hora. Se a cidade está a 45 km, você já tem noção que você vai chegar em menos de uma hora. Por quê? Porque o carro anda 60 km em uma hora. Esse conceito de 60 km por hora é porque ele anda 60 km em uma hora. Então, ele varia um espaço em um tempo. E esse conceito é o que nós chamamos de velocidade. Na física, é muito importante estar ligado nos sistemas internacionais de medida. Então, preste atenção. De novo, velocidade é um conceito de variação de espaço em um determinado tempo. E esse conceito você já tem noção, tá bom? Importante destacar que nosso sistema internacional de medidas traz dois
tipos de velocidade pra gente. O quilômetro por hora, que é utilizado para coisas muito grandes, para carros, para caminhões, para ônibus, para aviões. E o metro por segundo, porque nós também andamos, porque andamos de bicicleta, porque fazemos movimentos um pouco mais lentos, que eu não iria conseguir quantificar mentalmente tão bem se eu colocasse em quilômetro por hora. A mudança de quilômetro por hora para metro por segundo é bem simples. 1 quilômetro tem 1000 metros. E 1 hora tem 3.600 segundos. Então, pega 3.600 divide por 1000, dá 3,6. Certo? Parou aí? De novo, vamos fazer aqui o cálculozinho bonitinho. 1 quilômetro tem 1000, olha o nosso 1000 feio aqui, metros. E 1 hora tem 60 segundos. E 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Então, cada hora tem 3.600 segundos. Quando eu divido um pelo outro aqui, bem bonitinho, ficamos com 10 dividido por 36, ou basicamente 3,6. As transformações, então, entre metro por segundo e quilômetro por hora envolvem 3,6. Quando eu quero quilômetro por hora, que é uma medida maior, transformar para uma medida menor, que é o metro por segundo, eu vou dividir, faz todo sentido. Quilômetro por hora é para coisas maiores, metro por segundo é para coisas menores. Se eu quiser transformar uma coisa grande em uma coisa pequena, eu divido ela. Metro por segundo é uma coisa menor, é uma medida menor para coisas menores. Se eu quiser transformar para uma medida de coisa maior, eu preciso multiplicar por 3,6. Beleza? E presta atenção. Bianca, a velocidade pode estar negativa? Normalmente não. O que pode estar negativo é a variação espacial, tá bom? Então vamos imaginar. Eu tô lá andando no meu carrinho indo para Gravatá. Se eu estou indo para Gravatá, o espaço é positivo. Estou indo para Gravatá. Quando eu estou voltando de Gravatá para Jaboatão, eu posso considerar que o espaço que eu estou fazendo é o contrário. Então, eu posso considerar que esse espaço está negativo e posso até representar a velocidade como negativa porque eu estou voltando para um espaço anterior. Mas, conceitualmente, não existe velocidade negativa. Você sempre está em movimento. E o que é movimento? Variação espacial. Contudo, já quero adiantar um pouquinho aqui um aspecto da gente. Daqui a pouco eu volto para esses exercícios. É a gente entender que o movimento, como eu tinha falado para vocês, o movimento que vai ser categorizado pelo movimento que avalia apenas a velocidade é o movimento uniforme. Faz sentido. Se o cara está a 60 km por hora, ele vai andar 60 km por hora até que ele não varia a velocidade dele. Mas por enquanto ele está em 60 km por hora, ele está 60 km por hora. Então, em hora 1 ele vai estar a 60 km, na hora 2 ele vai ter andado 120, na hora 3 ele vai ter andado 180. É um movimento uniforme. Bem que isso existe na realidade? Normalmente não, né? Os carros vão freando, vão acelerando, vão alterando a velocidade, mas isso não existe. A menos que a gente esteja analisando um pequeno momento. Um carro que está na BR-101 cravado no 59, não pode passar para 60 e tá ali no limite dele, a via tá vazia, mas ele também não pode chegar a 60. Então tá 59, ele tá ali numa velocidade escalar média ou num movimento uniforme, no qual a velocidade dele se mantém. Já tengamos um ponto interessante. Qual é a fórmula principal? Para tudo anota a fórmula. Essa aula é para anotar a fórmula. Presta atenção. Por definição, a velocidade média é a variação de um espaço em um determinado tempo. Isso aqui você já entendeu. Variação, quando você ouvir essa palavra variação, quando você vê esse delta aqui, você vai saber que é algo final menos algo inicial. Por que é esse, Bianca? Porque é space, em inglês, tá? Que ele é chique. Então, space final menos o space inicial, o espaço final de um movimento, menos o espaço inicial, vai ser a variação espacial. Então, o cara estava na BR no quilômetro 20, foi para o quilômetro 40, ele andou quanto? 20, que foi 40, que é o final, menos o inicial 20, faz 20. Então, a variação espacial é isso. E o tempo final menos o tempo inicial, porque é variação de tempo. Só que o tempo final de qualquer coisa normalmente é zero. A menos que o cara fale, o cara já tá na viagem há 2 horas. Aí você vai ter um tempo inicial. Mas normalmente o tempo inicial de qualquer coisa é zero. Você começa avaliando no início do movimento. Então existe uma forma de simplificar essa fórmula aqui, que vocês já conhecem como sorvete. Então, vamos reescrever. Em vez de colocar velocidade média, vamos colocar só velocidade.
O espaço final, que bota normalmente só S, tá? Não bota espaço final, bota só S para entender que é espaço final. Menos o espaço inicial, olha o zerinho aqui, né? O O, mas é um zero, de inicial, zero inicial, faz sentido. O tempo final vou representar só como T, e o tempo inicial não existe. Esse T que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com espaço menos espaço inicial, espaço final menos espaço inicial, é a velocidade vezes o tempo. Só que esse espaço inicial aqui está negativo, eu quero jogar para cá positivo. Vou ficar com essa fórmula, sorvete. Espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Faz todo sentido. Para de se estressar com fórmula e presta atenção. O espaço que um carro vai andar depende de quanto ele iniciou o movimento dele. Se ele estava em algum movimento inicial, né, em algum espaço inicial, tipo no quilômetro 20 da BR. E quanto tempo ele passou naquela velocidade. Se o cara passou 2 horas na velocidade de 60 km por hora, ele andou, então, 120 quilômetros. Mas se ele não tivesse em Recife, que é o nosso marco zero, o nosso quilômetro zero, se ele tivesse aqui em Jaboatão, que é o quilômetro 20, aí ele acrescentaria mais 20, então ele teria andado 140 quilômetros. Faz todo sentido, não preciso tanto disso. A fórmula está ali só para facilitar a minha vida. Vamos tentar esses exercíciozinhos aqui, tá? Então, vamos avaliar aqui só uma situação rápida. Existem situações em que o carro está se movendo. Top. E existem situações em que os dois carros estão se movendo ou para se encontrar ou para se afastar. Pensa comigo. Lógica de vetores. Se esse cara está andando aqui a 5 km por hora e esse cara está andando a 15 km por hora, como eles estão se encontrando, ambos estão andando quanto a cada hora? Eu ando 5, eu ando 15. Eu ando 5, eu ando 15. Eu ando 5, eu ando 15. Então, eles estão somando as suas velocidades. Posso dizer que, enquanto anda 5, o outro anda 15, então ambos andam 20 até se encontrar. A gente vai fazer esse exercício em sala. Isso aqui é um exemplo importante. Bianca, então quer dizer que quando tiver dois carros num movimento uniforme, andando um em direção ao outro, as velocidades vão se somar? Sim. Tanto é que quando o carro bate de frente, por isso que a pocada é boa, porque as velocidades dos dois se somam. Diferentemente, se eu tiver um carro em direção ao mesmo lado, mas estiver mais rápido, esse cara vai bater atrás. E aqui é diferente, né? Se aqui se soma, aqui subtrai. Tá bom? Só pra gente pontuar esse pequeno detalhe, pra gente fazer nossas questões. Aqui a gente vai fazer em sala. Conversar, não, poxa. Ah, não, foi. Achei que tinha perdido. Mas vamos lá. No minuto de aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que é repouso e movimento, né? E essas diferenças. Entender os movimentos, a velocidade e o conceito de aceleração. Entender que movimentos eles podem ser retilíneos ou podem ser curvilíneos. Beleza? Vamos devagarinho. Primordialmente. E aí vamos falar sobre... Parar de falar do mundo da borbolinha. Porque a gente estava falando até então de velocidade média, velocidade sem alteração. Mas isso existe no universo? Não existe. Não existe. No mundo as coisas aceleram e desaceleram. O nome disso é aceleração. Presta atenção, para tudo. A aceleração é quem altera a velocidade. Anota tudo, para tudo. Velocidade, variação de espaço em tempo. Aceleração, variação de velocidade. Quem é que coloca um carro que está parado no repouso para acelerar? Para entrar numa via, é a aceleração. Quem é que pega um carro que está numa via e para ele num sinal vermelho? É a desaceleração, a aceleração negativa. Presta atenção, existe a aceleração negativa. E a fórmula agora é um pouquinho mais complexa, tá? Para entender, primeiramente, a aceleração é a variação de velocidade em um determinado tempo. Quando eu pego essa fórmula e espelho na fórmula do sorvete, eu tenho essa fórmula aqui, sorvetão. Bianca, simplifica para mim? Não tem simplificação. Para agora e anota. Aqui está falando para você que o espaço final, ele vai ser um resultado da alteração do espaço inicial, da velocidade inicial num tempo, da aceleração do tempo ao quadrado sobre 2. Uma função horária de segundo grau. Existe outra fórmula? Existe. Existe vovô e vovó ainda trelam, né? Essa aqui é a mesma coisa dessa fórmula aqui, só que reescrita que nem sorvete, tá? Entender que a velocidade final vai ser a alteração da aceleração em um tempo.
Outra fórmula também utilizada é a Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, nosso ΔS. Velocidade se velocidade sem nada é velocidade final, velocidade com zerinho é velocidade inicial, porque é o zerinho. Bianca, o que é que você me indica para estudar isso aqui? Anota essa fórmula e entenda. Isso aqui é um movimento que tem a aceleração. O que é aceleração? Alteração de velocidade. É o cara que vai dar um exemplo que o carro estava no repouso e foi para uma velocidade tal. Se o carro estava no repouso, qual era a velocidade inicial? 0. É o exemplo do cara que estava na via e quis parar o carro, freou o carro do nada. Se ele freou, qual é a velocidade final? 0. Se ele estava andando, ele tinha velocidade inicial. Se variou a velocidade, isso é o conceito de aceleração. Então, preste atenção. Existe o mu, velocidade constante. Se a velocidade é constante, ela não varia. Se ela não varia, a aceleração é 0, nula, não existe. Agora, existe o move, o movimento uniformemente variado, no qual quem varia é a velocidade. E por que ela varia? Porque existe uma aceleração. Veja que simples. Não tem dificuldade. Anote essas fórmulas, traga para a aula e vamos fortificar. Vamos fazer. O movimento que o Sol faz sobre a Terra, que a Terra faz sobre o Sol. Até então, não varia, porque todo ano é 365 dias. Fazemos o mesmo percurso no mesmo tempo, então a mesma velocidade. Tem uma alteração que eu vi. A gente vai considerar isso como um mu. Mu é o que, Bianca? Já me esqueci. Movimento uniforme. Agora, se por um acaso nós tivermos uma variação dessa aceleração em algum momento da vida, aí a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Tranquilo? Aí vamos chegar na parte mais legal da aula, que agora eu vou ser mais sintética, porque a gente vai fortificar nessa sala, esse conceito cai pouco, mas quando cai são questões difíceis. Primeira coisa, existe um movimento chamado queda livre. Do mesmo jeito que os movimentos eles são uniformemente variados, quando eu jogo uma bola para cima, joguei a bola para cima, então eu coloquei uma velocidade inicial na bola. Vamos imaginar que eu peguei a bola, joguei para cima. Para eu jogar ela para cima, ela teve que ter uma velocidade inicial. Mas quem é que atrai todos os corpos para o centro da Terra? Porque eu joguei a bola para cima. E isso mesmo. Newton neles. A gravidade. Perfeito. Então, a gravidade, você já sabe que é uma aceleração. Não sabia? Já está sabendo. É uma aceleração que atrai os corpos para o centro da Terra. Então, preste atenção. Se a gravidade é uma aceleração, ou seja, algo que atrai velocidade, por que quando eu jogo a bolinha para cima, ela vai subindo, daqui a pouco ela para e volta a cair? Simples. Porque a aceleração da gravidade está roubando, alterando, parando a velocidade inicial, até que ele para. Quando ele para, a velocidade inicial dele zerou, ele entrou em repouso. E agora ele vai voltar a variar a sua velocidade, agora mais uma vez porque está sendo atraído pela força da gravidade, pela aceleração da gravidade. Bianca, como é que eu vou saber qual foi a velocidade inicial que ele lançou? É só eu ver quanto ele andou. Veja, quanto ele variar de espaço é a minha altura, variação espacial do mesmo jeito. Qual é a aceleração do movimento? Na hora que eu solto um corpo, eu posso colocar a aceleração que for nele. Na hora que eu solto ele, qual é a aceleração? A da gravidade. Mesma coisa do cara dar um tiro para cima. Qual é a altura que essa bala vai? É a velocidade inicial. Quanto mais ele colocou a velocidade inicial, mais ela vai variar. Porém, em determinado momento, a gravidade vai roubar toda ela e vai voltar a cair. Qual é o valor da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu estou dizendo? A cada segundo, a gravidade altera qualquer corpo em 10 metros por segundo, o que é uma baita velocidade. Estou falando de 36 km por hora. Beleza? Mas, uma baita aceleração, não é velocidade não, aceleração. Mas, então eu posso representar. Então, aí presta atenção. Quer dizer que eu posso considerar que o movimento realizado por aquele corpo é igual a, por exemplo, um carro? Igual. Ele vai ter uma gravidade que influencia na sua velocidade. Ele pode ter uma velocidade inicial e a velocidade final normalmente dos corpos é 0. Né? Porque ele vai fazer aquele movimento, então a velocidade inicial dele é aplicada, por exemplo, num lançamento. E quando ele chegar num determinado ponto, ele vai começar a cair, então ele vai readquirir aquela velocidade.
Existe também a queda livre, na hora que eu solto um objeto. Quando eu solto um objeto, por exemplo, joguei um lixinho, de um prédio de 20 andares, qual vai ser a velocidade que ele vai chegar lá no final, Bianca? Então, isso vai estar associado literalmente à gravidade e é um movimento uniformemente variado. As fórmulas são as mesmas, só vou mudar alguns nomes. Em vez de chamar de aceleração, eu chamo de gravidade. Em vez de chamar de variação espacial, eu vou chamar de altura. Mas, mesma coisa. E detalhe, no movimento da queda livre, a velocidade inicial é 0, porque eu larguei o objeto. São alguns conceitos que eu preciso ter, algumas palavrinhas que caem nas questões de física que dá para você identificar, mas você tem que ser muito safo, você tem que ter noção de antemão desse tipo de conceito. Outro conceito importante para você entender, olha aqui, ó. Então as fórmulas são as mesmas do move, a gente só vai mudar esses conceitos, em vez de espaço inicial e final, vou chamar de altura. Vou juntar, né? Espaço inicial vai passar lá negativo, espaço final menos espaço inicial é variação, a variação de espaço eu vou chamar no movimento de queda livre de altura. A gravidade vai ser a nossa aceleração, tá bom? E outro ponto interessante para a gente entender é que quando é queda livre já está dizendo o nome, né? Ele é um movimento que caiu de maneira livremente, ele vai ter uma velocidade inicial associada a 0, tá bom? Isso na queda livre. E no lançamento oblíquo? No lançamento oblíquo, é importante a gente saber uma coisa. Vou falar só isso. Imagina que você tá jogando lá uma bola, sacando uma bola de vôlei. E vocês, às vezes, quando estão fazendo saque, vocês falam, eita, eu deveria ter jogado um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra frente, né? Porque você já sabe que qualquer movimento que não é associado diretamente à gravidade, tipo, jogar pra cima, jogar pra cima, jogar pra cima. Mas se eu tenho que jogar pra cima e pra frente, eu estou fazendo um movimento coordenado. Assim como nessa situação, é o estudo dos vetores, tá? Quando você faz um lançamento oblíquo, ou seja, você faz um movimento que está em um vetor diferente da gravidade, não é só para cima, não é só para baixo, ele é associado a um ângulo. Você está fazendo um movimento tanto para cima quanto para frente. Só que um ponto interessante para a gente entender, por exemplo, que quando eu saco uma bola para cima e para frente, ela só cai por causa da gravidade. Mas ela não vai, ela cai. Eu joguei ela para cima e ela caiu, porque existe a força da gravidade. Mas ela não vai andar mais para frente, mais para trás, isso não existe. Então, só para vocês saberem, quando a gente faz um lançamento oblíquo, só entenda uma coisa, esse vetor, eu estou fazendo força para cima e para frente. A resultante é o meu movimento. Mas existem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Existe um movimento uniformemente variado, que é para cima e que é influenciado pela gravidade. E existe um movimento que é reto. Esse movimento que é reto, nosso mu, tá? Eu vou ter, basicamente, um movimento uniforme. Se não existisse a gravidade, a minha bola ia continuar se movendo para frente, porque não tem nada que pare ela para frente. Ela só não continua porque tem algo que para ela para baixo, que é a gravidade. Se não existir gravidade, ela continuaria se movendo por muito tempo. Beleza? Tá claro aqui? Então, quando a gente for calcular algumas questões de lançamento oblíquo, a gente vai ter duas fórmulas acontecendo ao mesmo tempo. Movimento uniformemente variado e movimento uniforme. E a resultante desses dois, que nós chamamos de vetor resultante ou velocidade resultante, tá? É o nosso gabarito normalmente solicitado pelas questões. Beleza? Além disso, na aula a gente vai ver conversar, não, poxa. Ah, não, foi, achei que tinha perdido. Mas vamos lá. No minuto de aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que é repouso e movimento, né? E essas diferenças. Entender os movimentos, a velocidade e o conceito de aceleração. Entender que movimentos eles podem ser retilíneos ou podem ser curvilíneos. Beleza? Vamos devagarinho. Primordialmente, algumas questões associadas a movimento circular e angular. Mas essa aqui eu vou deixar para a gente ver em sala, que são questões um pouco mais complexas. Contudo, a gente já tendo esse conceito de pré-aula, a gente consegue embarcar para nossa aula de maneira muito mais qualitativa. Espero que vocês tenham gostado. Não ficou um pré-aula gigantesco, como sempre costuma ficar. E que bom, né? Porque agora é física e é muito mais prático e em sala. Beleza? Beijão. Tchau, tchau. Conversar, não, poxa. Ah, não, foi. Achei que tinha perdido. Mas vamos lá. No minuto de aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que é repouso e movimento, né? E essas diferenças. Entender os movimentos, a velocidade e o conceito de aceleração. Entender que movimentos eles podem ser retilíneos ou podem ser curvilíneos. Beleza? Vamos devagarinho. Primordialmente,